Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio VIP. Lembrando que toda semana eu estou por aqui com conteúdos para te conduzir a criar palestras impactantes com a gamificação. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho para você ser avisado toda vez que eu publicar algo novo por aqui. E se ainda não me segue no Instagram, corre lá para me seguir, porque por lá também nós publicamos conteúdos incríveis. E me conta uma coisa, já aconteceu de você procurar alguma dinâmica, um jogo aleatório no Google ou no YouTube e aplicar na sua turma, mas depois você sentiu que não colou, não se conectou com o tema proposto, com o seu conteúdo, e como nós dizemos aqui em Minas, deu ruim, deu zebra? Já aconteceu isso com você? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre essa criação de jogos, de dinâmicas de forma isolada, sozinho, pegando aleatoriamente no YouTube, no Google, sem uma metodologia e uma estratégia para estar aplicando. Meu nome é Rosane Rodarte, sou psicóloga, palestrante, especialista em palestras de alto impacto com a gamificação. E vamos direto ao ponto. Você que já é um palestrante, um facilitador, um coach, com uma bagagem incrível que você levou anos para construir, já tem a sua experiência, tanto conteúdo, deve estar se perguntando: por que eu vou precisar de alguém para me ensinar a fazer algo que eu posso criar sozinho, que eu posso fazer sozinho? E eu entendo perfeitamente essa sua dúvida. Eu entendo perfeitamente esse seu questionamento. Um profissional com toda essa bagagem, com toda essa experiência, proativo, criativo, como você, eu te digo que essa autoconfiança é um dos seus maiores pontos fortes. Então, se você ouviu essa vozinha interior dizendo eu posso criar sozinho, tá tudo bem, tá ótimo assim, mas fica comigo porque hoje eu quero te mostrar que os profissionais de maior destaque sabem que conseguem fazer sozinhos, mas eles preferem não fazer sozinhos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque esses profissionais, eles sabem que eles não precisam reinventar a roda. Eles sabem a diferença entre ser um amador e um profissional. O amador, etimologicamente falando, vem da palavra amor, vem de amor. Mas vamos pensar na palavra amador. Ama a dor. Porque o amador, ele pode até amar o que ele quer fazer, ele pode gostar daquilo que ele quer fazer, mas ele não se entrega. Tudo nele é parcial, ele não investe o que ele tem que investir, ele não investe recurso, ele não investe em tempo, nada dele é em tempo integral. Então, quando ele vai pegar uma dinâmica, trabalhar com um jogo, ele vai para o Google e falar: eu estou precisando de uma dinâmicazinha hoje para aplicar em um grupo que eu vou trabalhar. E vai lá e pega e aplica. Mas ele não tem aquela dedicação, ele não se dedica em tempo integral. E aí você deve tá me perguntando: Rosane, mas dedicar em tempo integral é muito tempo. Eu não estou falando de que tempo integral é você dedicar o dia inteiro. Todo mundo tem as suas atividades. Eu estou falando que dedicação em tempo integral é se você se propôs a fazer uma determinada atividade que você gosta, que você ama e que você quer fazer diferença, gerar valor na vida do outro, se você se propôs fazer isso em 1 hora por dia, você tem que se dedicar integralmente naquela 1 hora que você se propôs. Se você se propôs em fazer aquilo
2 horas por dia, você tem que se dedicar naquelas 2 horas por dia, de forma integral naquelas 2 horas por dia. Mas o amador não faz isso, é tudo parcial, não investe em recursos, não investe em tempo. E é diferente daquele profissional estratégico. O profissional é aquele que dedica um tempo para aquilo. Ele investe naquilo, ele investe em recurso e investe em tempo. Mesmo que ele dedique 1 hora para aquele projeto, ele vai se dedicar todos os dias, naquele horário, para aquele projeto que ele está fazendo. Porque é o devagar, mas sem pausa. É o devagar e sempre. O profissional investe, faz esse tipo de investimento. E o profissional, ele sabe que ele nunca está pronto, que ele nunca está perfeito, que ele sempre pode aprender algo a mais com outra pessoa que saiba algo a mais para lhe oferecer. Sabe aquela frase socrática? Só sei que nada sei, que é a frase do verdadeiro sábio, porque o verdadeiro sábio é aquele que sabe que ele ainda não está pronto, que ele ainda não está preparado e que ele sempre pode aprender mais com alguém que pode trazer essa coisa diferente, esse algo diferente para ele. Então, o profissional, ele está sempre junto de alguém que possa acrescentar, que possa trazer algo novo para ele. Só que acontece que, às vezes, o profissional passou por esse viés do amadorismo. O profissional, às vezes, começou errado, começou sem se dedicar, sem investir, mas depois ele percebeu, pela sabedoria que ele foi adquirindo com outras pessoas ao seu lado, com o conhecimento que ele foi adquirindo, ele percebeu que ele estava errado, que aquele jeito não era o jeito certo. E aí ele se adequou. Mas muitas vezes esse profissional pode ter passado por esse caminho do amadorismo. É aquela frase do eu começo e depois eu melhoro. Começa, faz do jeito errado, mas depois conserta. E eu te digo que eu senti isso na pele. Eu comecei do jeito errado com os jogos de empresa, com a gamificação, para depois consertar. E eu comecei do jeito errado numa situação em que eu me senti compelida. Eu me senti compelida a trabalhar com os jogos de empresa. Isso aconteceu em 2013, quando eu recebi um convite de uma empresa que terceiriza palestrantes para fazer uma palestra na Unimed BH. E essa empresa contratou diversos palestrantes porque ia ser um treinamento completo e cada um ia falar sobre um tema. E tivemos então um encontro, uma reunião em Belo Horizonte com esses palestrantes para traçarmos o plano. E nessa reunião tinham alguns palestrantes falando uma linguagem que eu verdadeiramente desconhecia. Não sabia do que eles estavam falando, mas ouvi para que eu pudesse aprender alguma coisa. Ao final da reunião, o dono dessa empresa, o diretor dessa empresa, que contrata os palestrantes, me chamou e me perguntou: Rosane, você sabe trabalhar com jogos? E eu falei: olha, como assim jogos? Eu imaginei jogos, né? Joguinhos. Como assim jogos? Ele disse: jogos de empresa, metodologia vivencial. Você já trabalhou com essa metodologia? Eu falei: não, eu nunca trabalhei, mas você me conhece e sabe o quanto eu me dedico? Pode ficar tranquilo que eu vou procurar saber, vou estudar e vou conseguir. Pode ficar tranquilo. Saí daquele local da reunião e fui direto para a Livraria Leitura em Belo Horizonte. Quem conhece a leitura em Belo Horizonte sabe que é uma livraria grande. Eu encontrei 2 livros a respeito de jogos de empresa, da gamificação. Depois, em casa, procurei na internet e encontrei mais um livro no sebo a respeito de dinâmicas, que passavam somente as dinâmicas para serem trabalhadas com grupos, com pequenos e com grandes grupos. E eu então mergulhei, entrei de cara na leitura desses livros, dessas dinâmicas, e logo pensei,
Poxa, eu com a bagagem que eu tenho da psicologia, com a experiência que eu tenho, eu já faço palestras há algum tempo. E com tudo isso que eu sei, que eu já aprendi, eu consigo desenvolver esse trabalho, esse projeto sozinha. Pegar essa dinâmica e transformar e levar para um público. E vamos ser honestos. O que acontece quando nós pegamos uma dinâmica de forma aleatória e aplicamos em um grupo querendo um resultado? As pessoas no início podem até parecer estar se engajando, participando, rindo, mas logo depois o caos se instala. Um grupo termina antes do outro, esses grupos que terminam antes começam a conversar, dar risadas, conversar sobre o fim de semana, outros se levantam para conversar no telefone do lado de fora da sala, outros não veem o objetivo daquele jogo, é um caos. E eu te digo que eu passei exatamente por isso. Cometi todos os erros que você pode imaginar. E a grande virada de chave foi quando eu conheci a genialidade de David Kolb e o ciclo de aprendizagem vivencial. Depois que eu conheci David Kolb, eu parei de procurar por jogos e eu comecei a estudar a ciência por trás de cada jogo. E foi quando me veio o insight. Mas o Google não me entrega isso. O YouTube não me entrega isso. Eles me entregam o jogo em si, o jogo pelo jogo. Mas toda a metodologia, a aplicação, fica por minha conta. Eu não tenho nenhum manual que me ensine a desenvolver essa metodologia. E foi quando eu tive um insight e de unir esses ensinos de David Kolb, aqueles estudos que eu estava fazendo por trás da gamificação, da ciência por trás da gamificação, a minha experiência profissional e aquela necessidade que eu acreditava que a educação necessitava de uma transformação, de passar por uma transformação. A educação necessitava de passar por essa transformação. A educação de adultos necessitava disso. E unindo tudo isso, eu desenvolvi a minha própria metodologia, que é o método IVIP, que é a inteligência vivencial, integral e permanente. Essa metodologia não se trata de uma lista de jogos, de criar jogos. Essa metodologia se trata de um passo a passo, de um método. É um mapa, a jornada para um mapa da aprendizagem vivencial. O método IVIP é uma ponte, é o alicerce, o pilar dessa metodologia é essa ponte. O alicerce é esse mapa. É como se nós víssemos uma construção olhando, um projeto arquitetônico olhando de cima, a planta baixa é o mapa do método IVIP, onde você tem todos os passos desse método, o passo a passo para você chegar aos resultados esperados. E os pilares desse método são a ponte que vai te conduzir de um canto ao outro do mapa. E essa ponte vai te levar do jogo, da gamificação ao seu conteúdo. E depois essa outra ponte vai te levar do seu conteúdo de volta ao jogo. Mas isso tudo de forma sincronizada, de forma leve, suave, como um maestro que sabe orquestrar, que sabe a sintonia. Essas pontes que são conectadas, que são os pilares, são três. Quais os nomes desses pilares? Esses pilares, o primeiro deles é o diagnóstico da rota. O que é o diagnóstico da rota? É você saber qual é o destino que você quer chegar, qual o local que você está conduzindo aquela turma, qual o local que você quer levar
aquela turma que você está conduzindo? Qual que é o destino? Qual que é o resultado que você quer chegar? Quando uma pessoa te contrata para uma palestra, para um treinamento, uma capacitação, você pergunta de forma bem clara e específica quais os resultados que ela espera com esse trabalho? Esse é o diagnóstico. Onde eu quero chegar? Qual o destino? O segundo pilar é o design da experiência. De acordo com o destino onde você quer chegar, com os resultados esperados, qual é o jogo? Qual a gamificação você vai usar? Qual o processo? Você vai ter que criar algo novo, adaptar, construir, desenhar algo novo? Qual o tipo de jogo? Vai ter que juntar um ao outro? O que você vai usar para conduzir essa turma? Então, não é um jogo pelo jogo, é o jogo, com começo, meio e fim, com um debriefing maravilhoso no final. E o terceiro pilar é a maestria na condução, porque de nada adianta você saber o resultado que você quer atingir, saber o jogo que você vai usar, utilizar o melhor jogo que você tem em mãos, se você não souber conduzir. É como o piloto de um avião e o comandante de um navio. Eles têm que saber para onde eles estão indo, para onde eles estão conduzindo aquelas pessoas. E você, enquanto facilitador, palestrante, coach, usando o processo de gamificação, não se trata de criar um jogo, de aplicar o jogo pelo jogo, o joguinho. Não se trata de uma brincadeira. Você tem que saber conduzir. E se você não transmitir essa segurança para o seu público, de que você sabe onde você quer chegar, de que você sabe onde você está indo com aquele jogo, se você não transmite essa segurança, as pessoas definitivamente, elas não vão se entregar ao jogo. E aí não vai acontecer uma aprendizagem efetiva. Então você precisa saber o passo a passo no mapa, na planta baixa, de como conduzir essa turma. Vamos fazer um paralelo, um contraste entre dinâmicas do Google e metodologia IVIP. Dinâmicas do Google seria aquela questão do amadorismo. É aquela pessoa que um dia ou outro vai aplicar uma dinâmica, um jogo e vai procura jogos empresariais, dinâmica com tal objetivo, e aí aparece aquele tanto de dinâmica, sem nenhum objetivo, e que você não chega a lugar nenhum. E que você acaba gastando mais tempo, se desgastando, não atingindo os resultados que você quer e às vezes arranhando a sua reputação, porque você passa como se fosse um jogo, um joguinho pelo joguinho. A diferença de ter uma metodologia clara, específica a respeito de um jogo, de uma gamificação, é quando você tem o passo a passo, quando você se dedica na criação, na condução, na estratégia daquele jogo. Esse é o profissionalismo estratégico. Você vai gastar menos tempo, porque quando você aplica um jogo, depois basta você adaptá-lo para aplicar com um outro objetivo diferente, mas o jogo tem como ele sofrer adaptações para objetivos diferentes. E você consegue fazer isso por quê? Porque você tem uma estrutura, você tem um mapa muito claro a respeito daquilo que você está conduzindo. Essa é a diferença entre você ter uma dinâmica do Google e você ter uma dinâmica traçada pela metodologia IVIP. E agora, imagine você, depois desse conhecimento, dessa metodologia, imagine você subindo no palco, com frio na barriga. Mas não é aquele frio na barriga do medo, da insegurança. Não é aquele frio na barriga de será que vai dar certo? E se não der certo? É aquele frio na barriga da paixão, de quando você está apaixonado. Porque quando você começa a aplicar a gamificação da forma correta, quando você começa
a ter consciência de como funciona essa metodologia e VIP, você se apaixona por ela. Porque ela é fantástica, as pessoas aprendem, as pessoas se engajam, as pessoas se transformam. Então imagine você subindo nesse palco com esse friozinho na barriga, mas da segurança, da paixão e da segurança de onde você vai chegar. Imagine você no meio da palestra, vendo aquelas pessoas sorrirem, com os olhos brilhando, conversando, engajando e principalmente tendo insights poderosos a respeito da vida delas, tanto pessoal quanto profissional. Elas vão ter muitos insights. E imagine você ao final da sua palestra. As pessoas vêm até você, não para te dizer parabéns, mas para te dizer muito obrigado. Você mudou a minha perspectiva hoje. Sabe por quê? Porque você, palestrante, coach, facilitador, quando você começa a trabalhar com essa abordagem, com essa metodologia, você transforma paradigmas, você rompe com paradigmas, você transforma crenças que antes eram limitantes, porque você está trabalhando com aprendizagem efetiva e não com aquela aprendizagem superficial. Porque o ser humano, para ele aprender de forma efetiva, não basta você pegar uma página de um livro e ler uma vez. Não basta você assistir uma palestra e tirar uma ou duas frases que foram positivas. O ser humano, para ele aprender, ele tem que passar pela experiência, tem que passar pelo viés da experiência e tem que passar pelo sentimento. E quando passa pelo sentimento, aquilo gruda em você, aquilo gruda no seu público, gruda na memória. E as pessoas jamais esquecem, porque elas vão ter uma aprendizagem efetiva, porque elas vivenciaram, elas experienciaram aquela atividade na prática. E agora, me conta, qual caminho você quer seguir? Do amadorismo, do amador ou do profissional estratégico? Você teve algum insight com esse vídeo de hoje? Me conta no chat, escreve no chat aqui para mim agora, que eu vou ler, eu quero saber tudo, todos os insights que você está tendo. Quero saber muito quem está aqui comigo. Então escreve aqui no chat para mim e me conta qual insight que você teve e qual caminho você quer seguir. E não se esqueça, educação transforma. Educação transforma. Primeiro aquilo que você tem dentro, para depois isso se estender para o mundo. E VIP transforma. E se você quer continuar recebendo mais conteúdos sobre gamificação, continue me seguindo e fique por dentro que em breve teremos um novo episódio. Até mais!